E aí, galera, bom dia. Massa? Microfone aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Vamos compartilhar a tela toda. Isso aí. Isso aí. Galera, fechado aqui? Então, estão me ouvindo? Como é que tá? Tudo bem? Estão observando a minha tela? Quero saber como é que está para vocês aí. Está aparecendo a tela, bonitinho, meu computador. Força de atrito. Foi aqui que nós paramos a aula passada. Se está tudo ok aí, se estão conseguindo me ouvir bem, se está perfeito. Show. Então, deixa eu ampliar aqui, né? Montar minha apresentação. Continua. Tá, a tela está aqui. Vou colocar aqui. Gente, eu vou mandar para vocês hoje já exercícios sobre as leis de Newton, tá? Vou mandar tudo. Né? Aquele senta e cacetada primeiro, depois eu vou direcionando. Então, primeiro eu vou lhe mandar uns 60, 80 exercícios sobre leis de Newton e suas aplicações. Depois eu vou direcionando de acordo com a matéria que eu estou dando para vocês, tá? Então, vamos terminar atrito hoje. Vamos ver se nós conseguimos já começar plano inclinado. Se a gente não conseguir, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. A matéria é importantíssima, a gente precisa trabalhar bonitinho. A gente não pode só dizer que deu a matéria, a gente tem que dar a matéria e vocês também têm que conseguir aprender. Tá? Por favor. Então vamos lá. Galera, lembra da aula de ontem? Ontem eu disse para vocês que nós vamos dividir a nossa... Primeiro, deixa eu voltar aqui. Nós discutimos ontem que o atrito é uma força sempre contrária ao deslocamento. Então, o atrito jamais vai executar movimento. Perfeito? Ele depende também, ele é dependente da natureza e da rugosidade da minha superfície. E essa natureza, esse aspecto da superfície, nós chamamos de coeficiente de atrito. Nós utilizamos a letra μ para representar. E ele também é proporcional à força normal. O que é essa força ou reação normal? É a reação que o apoio exerce sobre a compressão que ele está sofrendo. Tá? Ele também transforma a energia cinética, a energia do movimento do corpo, em outro tipo de energia. Então, na realidade, eu posso pensar que a força de atrito é um mecanismo de dissipação, de perca de energia do meu sistema. Tá? Esse atrito, normalmente, ele vai converter energia cinética em energia térmica, tá? Normalmente é essa conversão que se dá. E essa energia eu vou perder. Não vai entrar mais no meu sistema. Então, toda vez que eu estiver lendo exercício e ele estiver falando que tem atrito, então quer dizer que não é um sistema conservativo. É um sistema dissipativo. Eu estou falando de sistema porque mais à frente nós vamos falar de sistemas conservativos, sistema dissipativo, energia mecânica inicial, energia mecânica final. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Bem mais à frente nós vamos falar ainda. Como é que eu calculo força de atrito? Força de atrito é igual ao coeficiente vezes normal. Nós já aprendemos também nas aulas anteriores, que a normal não obrigatoriamente é igual ao peso. Que a normal não é uma reação do peso. A normal é uma força contrária à compressão da superfície que esse corpo está fazendo. Tá? Então, como eu estou sentado na cadeira, eu estou comprimindo a cadeira. E a reação a essa compressão do meu corpo na cadeira, ela reage, e essa reação é chamada de normal.
Então, nem sempre a normal é igual ao peso, somente quando o corpo estiver na superfície horizontal. Seguindo, galera. Então, nós temos dois tipos de atrito. Então, nós temos dois tipos de atrito. O estático e o dinâmico, e é assim que eu calculo cada um deles. Repare muito bem que, para o atrito estático, o que eu estou calculando é o máximo. Como assim, máximo? Não estou entendendo. A força de atrito estático... Então, a força de atrito... Deixa eu apagar isso. Então, a força de atrito. Vou colocar um Ezinho aqui embaixo de estático, tá? Ela é maior ou igual a zero. Então, ela pode ser zero? Pode. E ela vai ser menor ou igual a coeficiente de atrito estático vezes normal. Professor, então quer dizer que o atrito estático não vai ser sempre esse valor aqui? Não. Esse valor é o máximo valor que ele pode adquirir. Ele pode ser zero. Nós vamos entender lá no próximo slide. E o dinâmico está aqui calculado, a dinâmica ou cinética. Eu vou usar μc ou μ de coeficiente e d de dinâmico vezes a normal. Vamos para o próximo slide que eu mostro para vocês isso. Outra coisa que eu disse na aula passada é que o coeficiente de atrito estático sempre vai ser maior do que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Os dois são corretos, tá? Galera, olha esse esquema aqui que eu fiz para vocês. É o que nós vamos mais trabalhar. Então, uma superfície horizontal, peso e normal são iguais. Ponto. Então, quer dizer que nessa superfície horizontal, esse meu bloco ele não está caindo, nem está levitando. Ele está em equilíbrio na vertical. Show? E aí, a gente começa assim. Olha os dados que eu dei. Os dados que eu dei foi que a massa desse corpo vale 1 quilograma, que o coeficiente de atrito estático entre ele e a superfície vale 0,3 e o coeficiente de atrito cinético vale 0,2. Sim? Professor, se eu tivesse que calcular a força de atrito estática máxima, como é que eu iria fazer? Primeira coisa, eu precisaria saber na normal. Como esse meu corpo está em uma superfície horizontal, a normal é igual ao peso. Então, vamos calcular o peso primeiro? Então, vamos pegar, ó. Peso, massa vezes gravidade. Peso é igual a massa que vale 1 quilograma, está em quilograma, a gravidade vale 10. Então, quer dizer que o peso vai valer 10 newtons. Se o peso vale 10 newtons, né, galera? O peso vale 10 newtons. Então, quer dizer que a minha normal também vai valer o quê? 10 newtons. Show? Então, ó, fique atento a isso. Toda vez que ele falar para a gente que um bloco na horizontal, um corpo na horizontal, ele quer dizer para você o seguinte, olha, normal é igual ao peso. Ele quer fazer isso para você, ele quer dizer isso. Então, se o meu peso vale 10 newtons, a minha normal, a reação da superfície sobre o bloco, por ele estar na horizontal, também vale 10 newtons. Então, vamos calcular a força de atrito estático primeiro? Então, a força... Deixa eu pegar uma borracha aqui. Então, vamos calcular. Aqui. Então, ó, força de atrito. Vou colocar uma vírgula aqui para colocar um Ezinho de estática. É o máximo, tá? Coeficiente 0,3. Normal, né? Lembra que é coeficiente vezes normal? A normal vale 10. Então, quer dizer que... Que informação que isso me traz? Isso me traz que, para eu conseguir movimentar esse bloco, eu preciso exercer uma força maior do que 3 newtons. Qualquer força menor do que 3 ou igual a 3, ele não entrará em movimento. Se eu aplicar uma força de 1 newton, ele entra em movimento? Não. Se eu aplicar uma força de 2 newtons, ele entra em movimento? Não.
Se eu aplicar uma força de 3 newtons, ele entra em movimento? Também não. Agora, se eu aplicar uma força de 3,1 newton, ele entra em movimento? Entra. Professor, se eu aplicar uma força de 3,0001, ele entra em movimento? Entra. Então, quer dizer que qualquer força menor ou igual a 3, ele a partir de uma força superior a 3 newtons. Tá? Vamos calcular o coeficiente de atrito cinético? Ou seja, quando esse corpo, caso aplique, né, uma força maior do que 3 newtons, ele vai ficar submetido a uma força de atrito de qual valor? Então, força de atrito, eu vou colocar aqui, ó, Czinho de cinético. A fórmula é coeficiente vezes normal. Então, vou pegar o coeficiente cinético, 0,2 vezes 10. Então, quer dizer que Então, quer dizer que a partir do momento que eu aplicar uma força maior ou superior a 3 newtons, ele vai passar a entrar em movimento e esse atrito aqui deixará de existir e passará a surgir o quê? O atrito cinético. Show? Vamos colocar esses valores aqui, então, ó. Então, os valores que eu calculei foram isso, ó. Força de atrito estático e a força cinético. 2 anos. Beleza, galera? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar esses valores, que eu vou colocar a tabelinha pra gente aqui. A gente precisa da tabelinha pra gente poder entender. Então vamos lá, ó. Tabelinha, força de atrito que surgiu e a força que eu estou aplicando. Então, isso aqui é a força de atrito que vai ser contrária ao deslocamento e isso aqui é a força que eu estou aplicando. Se eu não aplicar força nenhuma, quanto que vale o atrito? Nada. Ninguém está tentando colocar em movimento. Se não tem tendência a se movimentar, não é atrito. Lembra que atrito é uma força que se opõe ao movimento? Se esse corpo não está tentando se movimentar, não há atrito. Professor, e só aplicar uma força de 1 newton? Será que esse atrito vale quanto? Então, 1 newton. Professor, mas você não falou que para ele entrar em movimento ele precisa de 3 newtons? 1 newton é menor. Concordo que ele não entra em movimento. Mas por que eu não posso colocar ali 3? Porque se você colocasse 3 aqui, ó, se aqui fosse 3, eu teria uma força resultante. 1 para a direita e 3 para a esquerda. Sobraria 2 para a esquerda. Então quer dizer que o atrito estaria executando o movimento. Esse corpo iria para trás. Não vai acontecer. Por isso que eu disse que a força de atrito estático ela é de 0 até, para esse caso, 3 newtons. Professor, se eu aplicar uma força de 2 newtons, quanto que vale o atrito? 2. Se eu aplicar uma força de 3 newtons, quanto que vale o atrito? 3. Nesse estágio, quanto a força aplicada se iguala à força de atrito estático máximo, eu digo que esse corpo está na iminência de se movimentar. Na iminência. Ou seja, qualquer valor superior a esse agora, ele entra lá em movimento. Vamos ver? Professor, vou aplicar uma força de 4 newtons. Quanto que vale o atrito? Opa, 3 newtons, 4 newtons já é superior à força de atrito estático máxima. Então agora ele estará em movimento. Se ele está em movimento, o atrito não é mais 3. Agora passa a ser 2, que é o atrito dinâmico. Se eu aplicar uma força de 5 newtons, quanto que vale o atrito? 2 newtons. Se eu aplicar uma força de 10 newtons, quanto que vai valer o atrito? 2 newtons. Vocês perceberam que a partir do momento que esse corpo entrou em movimento, o atrito permaneceu constante? Então, quer dizer que meu atrito ele subiu, foi até o ponto máximo, que é chamado de força de atrito estática máxima. A partir do momento que eu rompi essa barreira de atrito estático máximo, o que aconteceu? Esse atrito permaneceu constante. Se eu colocasse isso num gráfico, ficaria mais ou menos assim. Ó, ele começou, era 0, aí eu apliquei uma força de 1 newton, ele ficou 1 newton, apliquei uma força de 2 newtons, ele foi 2 newtons, apliquei uma força de 3 newtons, ele foi 3 newtons, chegou ao máximo.
chegou na situação que nós chamamos de iminência de movimentar. A partir que eu ultrapassei houve uma ultrapassagem dessa força 3 newtons, ele entrou em movimento e olha só, ele passou a ter uma força de atrito constante. Galera, eu quero saber se vocês conseguiram entender o que eu estou falando aqui. Né? Eu preciso saber se vocês conseguiram entender, se está claro isso para vocês, né? Se está de boa, se conseguiram entender sobre força de atrito. Até agora. Show. Então vamos. Alguém falou alguma coisa, mas tranquilo. Galera, eu preciso ver alguns exercícios, né? Eu não vou nem fazer alguns exercícios desses. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar já a parte matemática, né? A parte teórica eu acho que está de boa para vocês, né? A parte teórica está de boa. Vou deixar a parte matemática para a gente resolver. Depois eu mando o slide para vocês. Eu vou direto à parte matemática, né, que eu acho que é onde que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade para resolver. Então, essa é uma questão do Instituto Federal do Sul. Né? Isso aqui é uma questão do Instituto Federal do Sul, uma questão bem interessante para que a gente possa trabalhar. E ele fala bem assim, ó, em uma construção, será necessário arrastar uma caixa sobre uma superfície horizontal, conforme ilustra a figura a seguir. Então, eu tenho uma caixa aqui, tem um trabalhador aqui tentando arrastar essa caixa. E então quer dizer que vai surgir aqui, vamos desenhar as forças que vão aparecer aqui, só para que vocês possam entender. Então, aqui, ó, tem a força do trabalhador, que eu vou representar aqui assim, ó. Não é isso que eu quero. Quero isso aqui. Então, ó, o trabalhador está exercendo essa força aqui. E o atrito, que eu não sei, vai exercer uma força contrária. Então, vai ficar mais ou menos assim. O trabalhador exercendo uma força para a esquerda, para a direita, desculpa, e a força de atrito para a esquerda. Aí ele falou bem assim, ó, para tanto, verifica se... Ó, olha aqui, lembra que eu disse para vocês que o texto vai trazer essas informações? Ó, superfície horizontal. O que ele quer dizer com isso? Que a normal vai ser igual ao peso. Então, quer dizer, vamos pegar aqui, ó, mais setinhas para fazer aqui. Ó. Então, quer dizer que aqui eu vou ter o peso agindo vertical para baixo nessa caixa e vou ter a normal agindo vertical para cima. Só que a normal aqui é igual ao peso. Então, essas são as forças que podem aparecer nessa caixa. Aí ele fala bem assim, ele me deu a massa, né? Ele me dá uma outra informação, ele traz a massa para a gente. Ó. Ele fala que a massa vale 200 quilogramas e que os coeficientes de atrito estático e dinâmico são, respectivamente, 0,5 e 0,3. E ele sabe que cada trabalhador dessa construção exerce uma força horizontal de 200 newtons. E que um só trabalhador não é capaz de fazer o serviço sozinho. Então, ele tem que chamar ajuda. Ele sozinho é insuficiente. Considere que todos os trabalhadores exercem forças horizontais no mesmo sentido e que a aceleração da gravidade local tem intensidade 10 metros por segundo ao quadrado. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores a deslocam com velocidade constante por uma distância de 12 metros. Então, ele quer dizer que após ela entrar em movimento, a força resultante é zero. Por isso que ele colocou que a velocidade é constante. Essa questão é enunciada para duas perguntas e nós vamos resolver as duas agora. Tá? A primeira pergunta que ele traz para a gente é essa. Show. Quantos trabalhadores serão necessários para conseguir colocar a caixa em movimento? Gente, para essa caixa entrar em movimento, eu tenho que ultrapassar a força de atrito estática máxima.
Se ela for igual ou menor, essa caixa não entrará em movimento. Então, ele está perguntando, será que são 3? Será que são 4? Será que são 5? Será que são 6 trabalhadores? Então, a gente precisa ver. Então, ó, vamos colocar aqui. Vou colocar minha fotinha aqui e vamos resolver. Então, deixa eu pegar aqui um pincel para a gente resolver isso aqui. De boaça, ó. Vou pegar aqui um verdinho. Então, vamos lá, ó. Quanto que vai ser minha força de atrito estática máxima? Coeficiente vezes normal. Como está na horizontal, normal é igual ao peso. Se a massa vale 200 kg, o peso vale 200 vezes 10, vale 2.000. Então, o normal vale 2.000. Quanto que vale o coeficiente de atrito estático? 0,5. Então, quer dizer que isso aqui vai ser igual a 0,5 vezes 2.000. Então, quer dizer que isso vai ser igual a 1.000. Então, quer dizer que qualquer força inferior a 1.000 newtons, esse bloco não entrará em movimento. 1.001 ele entra, 1.002 ele entra, mas 1.000 exatamente ele não entra em movimento. 999 também não entra. Tá, agora vou fazer uma regrinha de 3, né? Então, pegando uma regrinha de 3 aí, ó. Ó, pegando uma regrinha de 3, ficou assim, então. Vou fazer de vermelho para diferenciar. Cada trabalhador, vou colocar só TRAB de trabalhador, exerce uma força. Está no texto, 200 newtons. Quantos trabalhadores exercerão uma força de 1.000 newtons? Para vencer esse cara aqui. Então, 200x vai ser igual a 1.000. Então, quer dizer que x vai ser 1.000. Então, quer dizer que x vai ser 5. Aí você vem aqui no 5 e marca, você vai errar. Porque nos 5 trabalhadores, é para esse corpo entrar na iminência de se movimentar. Ele ainda não se movimenta. E aqui ele está perguntando, ó, quantos trabalhadores serão necessários para conseguir colocar a caixa em movimento? 5 não coloca em movimento. 5 trabalhadores e um peteleco, ela entra em movimento. Agora, só 5 não entram. Então, eu vou precisar de 6 trabalhadores. Galera, e aí? Fala para mim, é bem conceitual, tá? Tô bem conceitual ainda. E aí, o que vocês acham? Não coloquei bloquinho, não coloquei nada, a gente não entrou nessa parte da matéria ainda, é só uma parte bem conceitual. Fala para mim como é que tá aí, tá tranquilo? Se entenderam, pode ligar o áudio aí e perguntar para mim durante a execução, tá? Vou fazer a pergunta número 2 agora, tá? Vou limpar tudo. E vou fazer a pergunta número 2 agora. Olha 2. Após a caixa entrar em movimento, lembra que ela está em movimento uniforme, que ele fala que é com velocidade constante. Após colocar a caixa em movimento, quantos trabalhadores serão necessários para manter a caixa deslocando-se em velocidade constante? Quantos? Quantos trabalhadores serão necessários para manter a caixa em movimento? Então, primeiro eu preciso saber o seguinte. Depois que ela entra em movimento, não é mais o atrito estático, e sim atrito cinético. E essa força de atrito cinético tem que ser de quanto? Vamos calcular isso, então. Então, ó, vou pegar aqui, pincelzinho aqui, ou vamos calcular. Cinético ou dinâmico, tá? Vezes normal. 0,3 vezes 2.000. 0,3 vezes 2.000, 600 newtons. Professor, o que esses 600 newtons dizem para a gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, após ela entrar em movimento, eu só preciso manter uma força de 600 newtons que ela permanecerá com velocidade, ó, constante, galera, ó, constante. Professor, e se eu aplicasse, por exemplo, 800 newtons, a velocidade não seria constante, eu teria uma força resultante.
Se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. Então, se ela falar, como ele falou no texto, que a velocidade é constante, então, qual a conclusão que nós temos que tirar? Nós temos que tirar a conclusão que a força que os trabalhadores estão exercendo, né, ou precisam exercer, tem que ser igual à força de atrito cinético. Então, para ter velocidade constante, para ter velocidade constante, o que nós precisamos ter? Que a força resultante tem que ser igual a zero. Para essa minha força resultante ser igual a zero, então quer dizer que a força que os trabalhadores vão exercer tem que ser igual à força de atrito cinético. Ou seja, eu preciso de 600 newtons aplicado pelos trabalhadores. Se cada trabalhador aplica uma força de 200 newtons, 3 trabalhadores serão suficientes para aplicar essa força de 600 newtons. Galera, e aí? Fácil, né? Massa, né? Só conceitual, só para aplicação de fórmula, só para mostrar para vocês como que eu estou aplicando a fórmula de atrito e quais as nossas interpretações. Suave? Galera, vamos seguir então? Então agora nós vamos para mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho de conteúdo. Vou limpar os desenhos. Vou fechar aqui. Mais um pouquinho. E aí, gente, tem uma questão do Enem que ela colocou a diferença entre freios ABS e freios a disco. Fisicamente falando, é que os freios a disco, eles ocasionam travamento das rodas. Se essas rodas vão travar, elas vão deslizar. Então, elas vão entrar em movimento. É até difícil falar para vocês, é até difícil fazer com que vocês consigam entender. Não entender, mas aceitar. Quando eu tenho um pneu de automóvel em contato com uma superfície, né, em contato com a superfície, por incrível que pareça, gente, esse pneu ele não está deslizando no asfalto. Ele está, ó, a força que o motor faz é aqui. Então, ele faz essa força para trás. E o atrito estático não deixa esse pneu girar. Não deixa ele deslizar. Aí ele vai para frente. Se não tivesse atrito, o que iria acontecer? Esse pneu ficaria no mesmo lugar, ficaria girando. Quando eu aciono os freios, eu causo o travamento dessa roda. Freios a disco. Se ela travar, ele vai deslizar. Aí o que é atrito? Esse entra o atrito cinético ou dinâmico. Aí o gráfico ficaria assim. Então esse gráfico aqui é do freio a disco. Deixa eu circular isso aqui. Esse aqui, ó, é freio a disco. Esse gráfico aqui. Esse primeiro gráfico que eu fiz, ó, freios a disco. Já os ABS, eles não deixam a roda travar. Então, ele tem uns dispositivos que fazem o seguinte, quando a roda trava, eles liberam automaticamente. Então, você pisa no freio, o freio fica trepidando, né? O que acontece? Você trava e ele destrava, trava, destrava. Aí fica fazendo assim, ó. Olha só como é que fica, ó. Ele vai até atrito estático máximo, ele libera, aí a roda libera, aí de novo, até atrito estático máximo, libera, até atrito estático máximo. Quer dizer que o gráfico fica assim. Essa é a grande diferença. Isso é uma vantagem, porque eu fico em vários instantes sobre a minha força de atrito estático máximo. Isso vai fazer com que a distância até a parada completa desse automóvel com freio ABS em comparação ao freio a disco seja menor. Então, quer dizer que se eu tiver dois automóveis numa mesma velocidade inicial, um com freio a disco e outro com freio ABS, e eles acionarem o freio ao mesmo instante, a distância percorrida até a completa parada do automóvel a ABS vai ser menor do que o automóvel com freio a disco. Entenderam isso aqui? Já foi uma questão do Enem, tá? Esses dois gráficos aqui, ó, freios a disco e freios ABS.
né? Sistema, tradução livre seria sistema anti-bloqueio. Então, anti-travamento das rodas. Isso significa tradução livre para ABS. Galera, e aí? Show? Então vamos seguir então agora, hein? Deixa eu ver quantas horas eu tenho. Dá tempo ainda. Galera, vamos falar de bloquinhos então? Deixa eu limpar aqui. Então vamos falar de bloco. Ó, agora a nossa sequência é essa, ó. Então, vamos entender. Leis de Newton, já falei. Falei das principais forças da mecânica, então falei de peso, falei de normal, falei de tração, falei de força elástica e falei de atrito. Fechou. Para lá. Agora nós vamos aplicar isso tudo em sistemas, né? Aplicar as leis de Newton em situações do cotidiano. Então a primeira coisa que nós vamos aplicar são o sistema de blocos. Segundo, máquina de Atwood. Depois, plano inclinado. Elevadores, talhas exponenciais e forças em trajetórias curvilíneas. Show? Então vamos para a nossa sequência. Galera, blocos não tem o que falar, não. Agora é só aplicar mesmo, é resolver exercícios. E aí, sistema de blocos, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer exercícios com vocês. Todos os sistemas. Claro que quando chegar, por exemplo, em elevadores, eu vou explicar alguma situação, mostrar algum simulador, plano inclinado também, mas não tem matéria, cara. Se você pegar, abrir qualquer livro aí, você vai ver que tem lá sistema de blocos, exemplo de uma resolução de exercício, ou exercício para fazer. Não tem o que explicar. Tem que mostrar a resolução. Galera, olha para o meu sisteminha de blocos aqui. Se eu tivesse assim, vamos pensar assim, então. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. Eu vou separar. Claro que eu não vou conseguir. Então, ó, o bloco A está aqui. E o bloco B está aqui. Não sei se eu consigo. Então, fiz o bloco A e o bloco B. Então, bloco A, bloco B. Aí, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Só para que vocês possam entender e que seja uma coisa bem mais dinâmica para vocês. Então, ó, aqui é meu bloco A, aqui é o bloco B. Analisando aqui, eu estou empurrando o bloco A. Então, quer dizer que existe uma força no bloco A, empurrando ele para a direita. Ele falou para a gente que é uma superfície em atrito, então não existe uma força contrária a esse deslocamento do ar. Então, não vou colocar o atrito. O que existe aqui além disso? Existe a força peso. A Terra está puxando esse bloco para o seu centro gravitacional. Existe a normal. Só que como ele está na superfície perfeitamente horizontal, a normal e peso são iguais. E sabe o que existe? Como eu empurro A e A está em contato com B, A empurra B. A ação é A empurrar B. E a reação é B empurrar A. Então, sobre o bloco A, existem essas 4 forças. Então, vamos colocar o nome delas, então. Então, aqui, ó, normal, peso, a força F, e aqui a força que B exerce em A. E no bloco B, quais são as forças que existem no bloco B? Vamos colocar lá? Então, quais são as forças que existem no bloco B? Ó, peso, ó, normal e a força que A aplica nele. Então, vamos colocar o nome disso aqui. Ó, normal, peso, a força que A aplica em B. A força que A aplica em B
é igual à força que B aplica em A. Porque é um par de ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação. Terceira lei de Newton. Então, quer dizer que para o meu sistema, essas duas forças vão ser anuladas. Para o meu sistema. Para o meu sistema. Então, quer dizer que a minha força resultante, que está, né, é a única força F que eu apliquei. Então, eu posso dizer que para esse meu sistema, como a força que A empurra B é igual à força que B age sobre A, para o meu sistema, olha o que eu estou falando. Eu não estou falando que a força que B aplica em A está sendo anulada em A. Não está sendo anulada em A. Está sendo anulada no meu sistema. Para o meu sistema, por que o nome é chamado de sistema de blocos? Para o meu sistema, essas forças de ação e reação entre o bloco A e B serão anuladas. Logo, a única força que vai resultar nisso aqui, ó, é a força F. Peso e normal vão ser anuladas, porque elas estão em superfície horizontal, por ambos os blocos. Então, posso dizer que a minha força F, que é essa força aqui, ela é a minha própria força resultante. E nós já aprendemos na segunda lei de Newton que a força resultante é massa vezes a aceleração. Aí a dúvida. Professor, mas é massa de quem? Massa do meu sistema. O meu sistema ele é composto por dois blocos nesse caso. Então, a minha força resultante, galera, ó, vai ser igual à soma das massas do bloco A mais a massa do bloco B vezes a aceleração do meu sistema. Não se esqueçam disso. Se eu tiver 3 blocos, eu uso as massas dos 3 blocos. Se eu tiver... Não me interessa como é que esses blocos estão. Se eles estão caindo, se eles estão pendurados. É a massa do sistema. Se está num plano inclinado, se tem um que está caindo, o outro está na horizontal, não me interessa. Massa do meu sistema. Tá? E aí, vamos ler o exercício? Agora que eu expliquei para vocês, agora vamos resolver o nosso exercício. Uma força horizontal de intensidade 10 newtons. Opa! O professor falou que essa força é a única força resultante do meu sistema, já que peso normal se anulam, já que a força que A aplica em B é igual à força que B aplica a A, porque é um par de ação e reação. Ele me deu as massas do bloco A vale 6, a massa do bloco B vale 4, e ele pergunta, determine, vamos ver o que ele quer saber? Vai sair, peraí, vou usar o mouse. Determine. Letra A, a aceleração do conjunto. Letra B, a intensidade da força que um bloco exerce sobre o outro. E a intensidade da força resultante em A e em B. Então, vamos por etapa. Opa, deixa eu voltar aqui. Não consigo voltar, não? Então, primeiro, vamos calcular a aceleração do meu sistema. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ó, vou apagar isso aqui. E vou calcular a aceleração do sistema. Vamos calcular a aceleração do sistema. Fácil, ó, fácil, hein? Gente, ó, força resultante vai ser igual M de A vezes a aceleração. A força resultante é a própria força F, já expliquei isso para vocês, então vale 10. A massa de A mais a massa de B, 6 mais 4, vão dar 10 também. Corta, corta, então a minha aceleração vale... Além da aceleração, ele pediu para a gente calcular também a força que A aplica em B e a força que B aplica em A. Elas são iguais. Se você analisar aqui, professor, qual que você quer pegar aqui? Eu vou pegar aqui no bloquinho B, que é mais fácil, que no bloquinho B, na horizontal, só tem uma força atuando. Então, quer dizer, ó, que eu posso fazer assim, ó. Não peguei aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. Então, vamos lá para B. Essa ali foi a A. Vou fazer a B agora. Essa aqui foi a A. A B, eu vou fazer assim, ó. A força que A aplica em B, no bloco B, é a única força resultante na horizontal. Então, ela é igual à massa de B
vezes a aceleração que B adquiriu, que é a aceleração do sistema. Então, a força de A em B vai ser igual à massa de B, que a massa de B vale 4, vezes 1. Então, a força que A aplica em B vai ser igual a 4 newtons. Opa! Já sei a letra B. Se A aplica em B uma força de 4 newtons, B aplica em A também uma força de 4 newtons. Na letra C, o que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule, galera, ó, na letra C, ele quer que a gente calcule. Ele quer que a gente calcule o quê? Calcule a resultante das forças em cada bloco. No bloco B, a resultante é só essa força aqui. Então, no bloco B, a força resultante vai ser 4 newtons. No bloco A, a gente tem que fazer um cálculozinho aí. No bloco A, olha só, eu aplico uma força de 10 newtons para a direita e age uma força de 4 newtons para a esquerda. Resulta quanto, então? No bloco A, resulta 6 newtons. Galera, e aí? Fala comigo aí se tá tranquilo, se vocês conseguem fazer exercício desse tipo, se vocês não conseguem fazer exercício desse tipo, se tá tranquilo. Fala para mim o que vocês estão achando aí, como é que tá, como é que as coisas estão indo, se tá dando, conseguindo acompanhar. Se eu posso mandar exercício de bloquinhos para vocês agora. Claro que depois eu vou jogar atrito no bloquinho, né? Então vai ter atrito, vai ter que calcular atrito, todas essas coisas aí. E aí, o que vocês estão achando? Como é que tá? Se tá muito difícil, se tá tranquilaço, eu posso seguir. Quer que eu faça mais exemplo de bloco? Não quer? Tá de boa? Fala para mim aí, por favor. Conversa comigo aí. E aí? Sim. Perfeito. Galera, então vou fazer o seguinte, ó. Esse slide ainda, eu vou preparar, ele está até plano inclinado, então vou mandar para vocês até o plano inclinado. Eu estou preparando concomitante, as aulas vão sendo, eu vou observando o que precisa adicionar. Então ele começou lá em newtons, eu já estou com, eu vou mandar ele para vocês hoje, tá? E aí depois, assim que eu for atualizando, eu vou reenviando os arquivos, tá? Então, olha só, deixa eu ver aqui quantos slides que eu tenho. Ó, deixa eu limpar aqui primeiro, limpar todos os desenhos. Então, olha só, gente, esse são 59 slides já. 59 slides. Eu vou até força centrípeta. Aí a gente para nesse slide. Então, acredito que ele chega a 80. Com tranquilidade. Vou mandar esse para vocês e vou mandar o material com exercício para vocês. Tá? É isso que vocês vão fazer durante a semana. Na semana que vem, quando a gente se encontrar na física, fala, professor, caramba, eu tô com dificuldade nesse ponto, Lembra que eu não terminei as aplicações da lei de Newton que eu comecei agora. Fechado assim? Combinado? Então, ó, vou mandar agora no grupo para vocês o exercício e vou mandar para o exercício não, o material e vou mandar também exercício para vocês. Show? Galera, ó, tamo junto. Um abraço aí até quinta-feira, se Deus quiser. Tá? Fui.